Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Edmeia Rangel, psicóloga, e hoje nós vamos falar sobre a polêmica dos bebês reborn. Nos últimos dias nós temos nos deparado com uma epidemia de informações e de notícias sobre a maternidade dos bebês reborn. Não é nosso papel ridicularizar, menosprezar, invalidar ou até mesmo nos divertir com o sofrimento dessas mulheres. A psicologia não é achismo. E o DSM-5, um manual de transtornos mentais, deixa muito claro que quando um comportamento compromete o contato com a realidade, nós estamos diante de um possível transtorno. Então, nós precisamos acolher essas mulheres. Não é rejeitar, ridicularizar ou fazer brincadeiras com esses comportamentos. Nós estamos diante de comportamentos delirantes e que sinaliza para a gente que se trata de algo patológico. Esses bebês reborns, que para a gente não passa de um boneco, para essas mulheres é a representação de algo que faltou em suas vidas. Talvez uma dor invalidada, a falta de um afeto, algo que foi angustiante de viver, uma perda muito significativa, às vezes a questão de uma perda de um bebê real durante a gravidez, a gestação, ou até mesmo a incapacidade de ser fértil. Então, nós estamos lidando com uma dor real, não levando em conta que essa representatividade é o que acalenta a dor e o sofrimento dessa mulher. Então, nós precisamos acolher para poder ajudar. No momento em que nós brincamos com o sofrimento do outro, que nós não validamos essa dor, nós estamos contribuindo para que ela cresça ainda mais. Porque existe uma dor real e nós estamos mais uma vez não dando credibilidade para esse sofrimento, que já foi vivenciado em um outro momento, em uma outra experiência. Então, para que nós possamos ajudar essas mulheres a sair desse quadro de delírios, de transtornos, nós precisamos acolher para entender o que desencadeou tal comportamento. O que é que elas desejam de forma tão vigorosa a substituir de forma fantasiosa? O que é que impactou as suas vidas de forma tão negativa que deixou esse vazio e que elas desejam preencher de forma fantasiosa, usando um boneco de silicone? Então, nós precisamos compreender, quanto sociedade, que se trata de pessoas que precisam de ajuda, que precisam de suporte psicológico e psiquiátrico. Não é ridicularizando esses comportamentos
que nós vamos conscientizar essas mulheres de que elas estão vivendo num mundo de fantasia e não de realidade. Então, acolher é o primeiro passo. Acolher para entender o que está por trás desse comportamento que não é visto como aceitável. Nós não podemos colocar funções tão reais em um boneco que não corresponde às expectativas reais de um bebê. Mas que para essa mulher, essa simbologia é real. Então nós precisamos acolher para entender o que está por trás. No momento em que nós, quanto sociedade, ou até mesmo as redes sociais, começam a reforçar, a compensar esses comportamentos disfuncionais, esses pensamentos fantasiosos, nós, de certa forma, estamos fazendo com que esses comportamentos sejam cada vez mais crescentes. O que nós temos percebido é que isso tem ganhado uma força muito grande nas redes sociais e até mesmo nas indústrias, no comércio, se propagando, tirando benefícios de um sofrimento que é real. Então, hoje, quando a gente vê que a confecção de bebês reborn estão crescendo cada vez mais, que se pensa em fazer maternidade reborn, em fazer creche reborn, fazer hospital reborn, a gente está dando ênfase, nós estamos compensando, nós estamos reforçando esses comportamentos que não são reais, que não são apropriados para pessoas que são ditas saudáveis mentalmente. Então, o que é que nós, quanto sociedade, estamos fazendo para contribuir para que o caos se instale? Nós precisamos entender que a vida real não é um teatro, que nós não vivemos em uma plateia onde tudo tem que ser aplaudido e aceito, porque senão nós vamos ver o caos sendo instalado em nossa sociedade. Nós precisamos nos conscientizar de que alimentar esses comportamentos é fazer com que o caos se instale. Então vamos acolher de forma respeitosa, carinhosa, mas chamando a atenção para a realidade, fazendo com que essas mulheres entendam que existe comportamentos e pensamentos disfuncionais, os quais elas estão fazendo uso para suprir as suas faltas, as suas perdas, as suas dificuldades. Nós não podemos aceitar que seja feito uma projeção afetiva, emocional, disfuncional, onde as pessoas vejam isso como estilo de vida. Nós não podemos aceitar que esse tipo de coisa seja normalizado, porque daqui a pouco, o que é que vai vir logo em seguida após os bebês reborns? Nós vamos criar esposos reborns, esposas reborns. Nós vamos normatizando aquilo que é disfuncional
nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos, nas nossas perdas, nas nossas faltas, e vamos fazendo um mundo, uma vida de faz de conta, normatizando tudo aquilo que vai, de certa forma, acalentar os nossos desejos, as nossas necessidades. Não é substituindo a realidade por fantasia que nós vamos superar os desafios, superar as nossas faltas, superar aquilo que nós não tivemos ou que nós perdemos em algum momento. Nós precisamos nos conscientizar das nossas necessidades, das nossas limitações, daquilo que nós precisamos aprender a lidar, entendendo que nós somos reais, vivemos em um mundo real e precisamos trabalhar aquilo que nos incomoda e não inventarmos a fantasia para amenizar a nossa dor, o nosso sofrimento, as nossas dificuldades. Nós precisamos apoiar essas mulheres, e apoiar é acolher, tratar, conscientizar, trazer para a reflexão, isso feito tudo de forma respeitosa, carinhosa, acolhedora, sensível, para que elas não se sintam, de repente, tão ameaçadas e violentadas como já foi em algum momento de sua vida. Somente elas sabem o símbolo, a representação que esses bebês têm em suas vidas. Para nós, é apenas um boneco. Para elas, é a representação de uma dor, de um sofrimento, de algo que elas não aprenderam ou não conseguiram lidar e que nós precisamos ajudá-las. Um abraço carinhoso e boas reflexões.